Oi pessoal, meu nome é Rafaela. Meu objetivo com esse vídeo é compartilhar com vocês a minha experiência com a fertilização e muito mais do que isso, alertar na escolha de um bom médico. Pesquisem, entrem em sites, leiam relatos, mande e-mail para as pessoas que fizeram tratamento com determinado médico, determinada clínica, porque é um tratamento que envolve muita coisa, muito mais do que a questão financeira. Ele mexe com o seu psicológico, ansiedade, expectativa, mexe com o físico, você não sabe como seu corpo vai responder a tudo isso, a carga hormonal que é. E acredito que com o meu relato vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Eu tenho 28 anos e com 27 anos comecei as tentativas para engravidar. E cada ciclo era um negativo, pegava um negativo e outras amigas minhas que estavam tentando engravidar vinham conseguindo seus positivos. E eu não entendi o que acontecia e passei por vários profissionais, passei por uma média de 8 médicos, 8 ginecologistas e eu vi as mais diversas opiniões, do tipo, você está ansiosa, você tem que tomar um chazinho de camomila, espera que assim você não vai conseguir engravidar. Você tem que tentar no mínimo por 2 anos para a gente poder investigar o que está acontecendo com você. E eu achei aquilo tudo muito absurdo, comecei a pesquisar na internet e descobri que tinham 2 exames que poderiam avaliar a minha capacidade reprodutiva, que era a esterossalpingografia, que avaliaria as trompas, e a esteroscopia diagnóstica, que avaliaria o útero, a cavidade uterina. Nesse último, que avalia a cavidade uterina, deu que eu não tinha nada, e na esterossalpingografia deu o resultado, que era a obstrução das trompas. E quando deu esse resultado, eu fiquei muito frustrada por 2 motivos. Primeiro, por que os médicos não passaram esse exame logo quando viram que as minhas tentativas estavam, que eu estava só conseguindo negativo. E outra, porque enfrentar o diagnóstico de infertilidade não é fácil. Assim, para uma pessoa que nem a mim, que tem um sonho, sempre eu quis ser mãe, você receber esse diagnóstico te deixa muito frustrada, te deixa muito mal, assim, nossa, como que eu não consigo? E, enfim, eu confesso que eu fiquei os primeiros meses bem chateada, tentando entender o porquê que aquilo tinha acontecido comigo. Mas eu resolvi seguir em frente, a medicina evoluiu, então comecei a pesquisar sobre as minhas possibilidades e descobri a fertilização in vitro, conhecida por nós tentantes como FIV. E eu comecei a pesquisar as clínicas, pesquisei as clínicas aqui no Rio e eu não tinha condição de pagar o tratamento, é um tratamento caro. E descobri a possibilidade de ser doadora, que algumas clínicas aceitavam você doar parte dos seus óvulos e dessa forma você não pagaria o tratamento, pagaria apenas a medicação ou paga um valor bem abaixo. E comecei a mandar e-mail para todas as clínicas aqui do Rio. E de todas as clínicas que eu mandei, só uma me respondeu. E eles me responderam e o valor não era tão abaixo assim. E eu comecei a pesquisar relatos, então, já que as clínicas não me respondiam ou condicionavam a minha informação de valor a uma consulta de uma média de 400, 500 reais, para saber o valor que eu teria que pagar. Então eu comecei a ler relatos, comecei a pesquisar. E eu falei, quer saber de uma coisa? Vou mandar e-mail para São Paulo, vou ver o que acontece com as clínicas em São Paulo. Eu comecei, pelas pesquisas que eu fiz, disseram que os laboratórios de São Paulo eram melhores, enfim. E mandei o e-mail e, para minha grata surpresa, eu recebi o retorno no dia seguinte da clínica Mater Prime, dizendo que, assim, em resposta ao meu e-mail, eu devo ter mandado e-mail no Rio para umas 6, 7 clínicas, para São Paulo para umas 5. Do Rio, 2 me responderam. Uma me respondeu um e-mail enorme explicando sobre o processo e a outra disse que eu poderia fazer o tratamento, tal, como doadora, mas que eu teria que passar por uma consulta. E assim, as datas eram muito distantes, era tudo muito lá pra frente, tinha que esperar. E em São Paulo, essa clínica Mater Prime me respondeu, o Dr. Rodrigo da Rosa Filho,
médico. E foi tudo muito rápido. Eu disse da minha vontade de ser doadora, encaminhei fotos e o que eles me perguntaram, né? E na semana seguinte eles disseram que tinha uma receptora que era compatível comigo e que eu poderia começar o tratamento. E aí eu fiquei muito feliz, né? Nossa, que legal e tal. Só que em São Paulo. E eu morando no Rio. E um monte de coisa me passou pela cabeça. Meu Deus, como assim? Eu vou pra São Paulo. Mas eu falei, vou arriscar. Fui muito bem recebida, né? O Dr. Rodrigo foi muito atencioso comigo. Tirou todas as minhas dúvidas. E eu falei, vou pra São Paulo. E tive a sorte de conhecer uma anja, a Liliane. Ela também fez tratamento com o Dr. Rodrigo e a época que eu fui pra lá ela estava grávida. E ela me recebeu na casa dela. Nossa, foi uma irmã, uma anja pra mim. Deixou eu ficar na casa dela durante o meu tratamento. E agora eu vou, né, vocês vão entender a importância, né, quando eu falo da questão física, como a gente não sabe como é que o nosso corpo vai reagir. Eu tenho, né, falei 28 anos, fiz o tratamento com 27, todos os meus exames ok, tudo certo, tudo indicando que eu seria uma ótima doadora. E no início da estimulação ovariana, na outra, o Dr. Rodrigo viu que eu não estava produzindo muitos óvulos, eu tinha apenas 7 óvulos, e que eu não poderia ser doadora. Quer dizer, eu até poderia ser doadora, só que a receptora que estava vinculada a mim, ela queria uma quantidade alta de óvulos. E aí, a situação era a seguinte, ou eu doaria todos os óvulos para ela, mas assim, ela não queria, ela queria uma quantidade maior, ou eu seguiria com o tratamento. E para seguir com o tratamento, eu teria que pagar, né, o processo da FIV toda, mas o Dr. Rodrigo foi um anjo. Ele fez um valor irrisório para mim, né, por me encontrar naquela situação. E eu conversei muito com a Lili, fiquei muito insegura, né, vamos então, sei lá, tentar no próximo ciclo. Mas eu resolvi confiar, entregar nas mãos do Dr. Rodrigo, na experiência dele. Ele disse que eu tinha, sim, chances de ter óvulos bons por conta da minha idade. Ele foi muito honesto comigo, desde o começo, o tempo todo. E eu arrisquei. Continuei com o tratamento. No dia da captação, foram captados 5 óvulos. Desses 5, 3 fertilizaram. Então, assim, de fato, quantidade não é qualidade. Não necessariamente eu precisava produzir 20 óvulos. Para ser doadora seria importante, mas, né, para engravidar, basta um, né? E fiz a transferência. Nós transferimos 2 embriões de terceiro dia, no meu caso, porque eu não quis correr o risco. O Dr. Rodrigo achou que não valia correr o risco e esperar que eles chegassem em estágio de blastocisto, porque eu só tinha 3. Nós fizemos a transferência desses 2 embriões e eu voltei para o Rio. E no dia 2 de outubro, peguei meu beta positivo. Nossa, fiquei muito feliz, liguei pro Dr. Rodrigo, chorei e tal. Só que eu comecei a sentir um incômodo, eu achei que fosse estômago. Comecei a sentir uma dor na barriga. Dia 2, dia 5 eu repetiria o meu beta. E do dia 2 até o dia 4 eu tava com a barriga enorme. Uma dor, tava cada dia pior. Fui numa emergência perto de casa. Me passaram remédio para gases. No dia seguinte, como eu estava me sentindo pior, fui em outra emergência e a médica fez uma ultra. E nisso que ela fez a ultra do meu abdômen, eu estava com a síndrome do hiperestímulo ovariano. Estava com o abdômen cheio de líquido, por isso a minha dor, não era gases. E ela me indicou que eu fosse correndo para uma maternidade de emergência, porque provavelmente eles iriam me internar.
e estava grávida. E liguei para o Dr. Rodrigo chorando, desesperada. Ele falou: Rafa, vai para a maternidade, no caso a perinatal, que eu fui, que é perto da minha casa, e me conta, porque provavelmente eles vão te internar, mas eu quero saber o que está acontecendo com você. E eu cheguei na perinatal e as médicas que me atenderam fizeram pouquíssimo caso para a minha situação, disseram que era só eu ficar em casa, de repouso, disseram que meu ovário podia torcer, porque o meu ovário estava grande, né? A síndrome do hiperestímulo ovariano, o que acontece? O corpo, ele acaba entendendo errado a estimulação ovariana e ele continua a estimular, mesmo sem ter necessidade disso. E elas me alertaram: olha, o seu ovário pode torcer. E outra, meu beta tinha dado 1,63. 1,63 é muito baixo. Isso nem é indicativo de uma gravidez. Gente, eu saí de lá, eu chorava tanto, desesperada. Como assim? Meu ovário pode torcer? E como eu tinha ido primeiro na emergência, né, num hospital geral, eu voltei nesse hospital e me encaminharam para uma ginecologista. Porque eu falei: olha, na perinatal eles não me deram suporte. E eu tô no Rio, né, falando com o Dr. Rodrigo. E eu fui nessa ginecologista e essa ginecologista me passou antibiótico, anti-inflamatório, antibiótico e anti-inflamatório não pode tomar no início da gravidez. E ela foi bem seca comigo, falando que, olha, agora é a sua vida que está em risco, então eu não vou me preocupar com a sua gravidez. Gente, como assim? Que desespero, né? E com aquela barriga doendo, e aí eu liguei pro Dr. Rodrigo, e o Dr. Rodrigo falou: Rafa, vem aqui pra São Paulo que eu vou te internar, vou cuidar desse seu hiperestímulo. E fui, morrendo de dor, fui pra São Paulo. Fiquei internada na maternidade de Santa Joana. Nossa, equipe maravilhosa, todo mundo me atendeu muito bem. E no dia seguinte que eu cheguei, o Dr. Rodrigo puncionou, fez uma paracentese, tirou 2,5 litros de líquido do meu abdômen. E a dor começou a diminuir, né, porque o que faz doer é porque o abdômen distende. E ele foi um anjo, ele é um anjo na minha vida. Todo dia ele passava visita para ver como é que estava, para ver se eu estava melhorando. E a princípio, né, pelo meu beta e por uma outra que ele fez, ele viu um saquinho embrionário, então tudo indicava que era um bebê. E eu fiquei internada 8 dias, se não me engano, por conta, né, do hiperestímulo e tal, do meu corpo começar a responder para eu poder ser liberada. E no dia da minha alta, eu acordei de manhã com uma dorzinha na panturrilha e achei estranho na panturrilha direita. Achei estranho porque, né, eu tava acamada, tava no hospital, caminhava um pouco pelo hospital, já tava tomando um remédio anticoagulante para evitar trombose, né, por conta da situação que eu me encontrava. E aí falei com o Dr. Rodrigo, assim, dando a menor importância. Eu comentei com ele, falei: ah, Dr. Rodrigo, que engraçado, né? Eu tô aqui deitada, parece até que eu joguei futebol, que a minha panturrilha tá dolorida. Aí na hora ele falou: Rafa, liga pra enfermagem, pede um vascular pra te fazer um Doppler. Não vou deixar você sair do hospital sem um Doppler, pra gente poder investigar se você pode estar com trombose. Aí eu falei: nossa, Dr. Rodrigo, sério? Precisa disso? Ele: precisa. E aí passaram os médicos de Santa Joana, me avaliaram, minha perna estava normal, não estava vermelha nem quente, né, que são indicativos de trombose. Mas o Dr. Rodrigo falou, não vou te liberar enquanto você não fizer o exame. E não deu outra. O médico foi fazer o exame e no Doppler ele diagnosticou trombose. Trombose na veia solear é uma veia difícil de acontecer, mas teria que ficar internada mais um pouco e teria que, né, a minha gestação teria que ser acompanhada, né, por um anticoagulante para evitar trombose no bebê, né, e trombose em mim. E aí eu vou resumir um pouquinho dessa parte. Eu no dia do exame da trombose
fiz uma outra, descobrimos que os 2 embriões que eu coloquei tinham vingado, ou seja, eu estava grávida de 2 bebês bivitelínicos, né, placentas diferentes, sacos gestacionais diferentes. E no dia da minha alta, eu fiquei internada mais uns 5 dias por conta da trombose, eu descobri que um dos embriões tinha se dividido. Eu estava grávida de 3 bebês. 2 bebês idênticos e um bebê diferente. Essa parte eu vou resumir, tá, pessoal? Por conta disso, por conta de tudo que aconteceu, pela péssima assistência que eu tive no Rio, pela confiança no Dr. Rodrigo, eu comecei o meu pré-natal com ele em São Paulo. Então eu ia uma vez por mês a São Paulo para fazer o pré-natal, para acompanhar o desenvolvimento dos bebês. E tinha decidido que meu parto seria com ele, porque depois disso que aconteceu, muito difícil confiar em outro profissional dessa área. E com 8 semanas, eu descobri que o bebê que estava sozinho, né, o terceiro bebê havia parado de evoluir. E continuei com a gravidez dos bebês univitelínicos, né, dos 2 bebês idênticos. E continuei, né, meu acompanhamento com o Dr. Rodrigo, todo mês ia para São Paulo fazer os exames. E no dia, se não me engano, 12 de janeiro, fiz o exame com ele viu o sexo dos bebês, eram 2 meninas. Já estava com, se não me engano, 19 semanas ou 20, não me recordo exatamente. Dia 12 de janeiro, e a minha ultra estava marcada para fevereiro. E no dia 27 de janeiro, eu acordei de manhã, tive um sangramento muito forte, a minha placenta era baixa, ela estava baixa e o Rodrigo já tinha pedido um certo repouso, mas a gente estava na expectativa de subir. Minha placenta estava baixa e aí eu fui correndo, liguei para o Rodrigo, fui correndo para a perinatal, porque apesar de ter tido péssimo atendimento, era a única maternidade mais próxima que eu poderia ir de emergência. E na perinatal foi diagnosticado a síndrome da transfusão feto-fetal. E é uma síndrome muito rara, que acomete gêmeos idênticos. E o médico que me atendeu, né, lá é um dos poucos especialistas no Brasil. Ele me falou, olha, você tem que ser internada para amanhã fazer a cirurgia, para ter uma possibilidade pequena, se não me engano 60%, de salvar um dos bebês e 30% de salvar os 2. Era uma porcentagem muito baixa. E eu liguei para o Rodrigo, e assim, essa não é a área dele, né? Ele é ginecologista obstetra, essa é uma área de medicina fetal, é uma área muito específica. Ele me deu toda a orientação, falou para fazer para tentar, né, fazer essa cirurgia, para tentar salvar os bebês. E eu fiz o procedimento no dia 28 de janeiro. E aí outro episódio que o Rodrigo me salvou, o doutor Rodrigo me salvou, porque eu estava tomando anticoagulante, e anticoagulante é um remédio, né, esse anticoagulante para gestante, ele não tem um remédio que pare o efeito, então o efeito dele só para certas horas depois. E a minha cirurgia, né, essa cirurgia da transfusão feto-fetal, que é uma cirurgia, fetoscopia, uma cirurgia que é feita dentro do útero, estava marcada para 7 horas da noite e 5 horas da tarde vieram me aplicar o Clexane, que era o remédio que eu tomava. E eu falei pro menino que veio me aplicar, eu não posso tomar esse remédio agora, eu tô indo para um procedimento cirúrgico. Ele falou assim, mas o médico prescreveu, o médico, né, lá do lugar onde eu operei. Eu falei, não, mas eu não vou tomar. E na mesma hora eu liguei pro Dr. Rodrigo e falei, Dr. Rodrigo, estão querendo me aplicar o Clexane. Ele falou, Rafa, pelo amor de Deus, não deixa, porque senão você não vai coagular e você vai sangrar a cirurgia inteira. Eles não podem te dar esse remédio agora. Você tem que ficar, né, no mínimo 12 horas sem ele. Né? E aí, mais uma vez, ele diz que ele salvou a minha vida, porque, enfim, o que acontece é que os ginecologistas e obstetras,
eles são muito limitados, eles só entendem daquilo. Então, se você, que nem eu, tem um problema de tireoide, você procura um endócrino, porque eles não são capazes de tratar da sua tireoide. Se você tem um problema de trombose, procura um vascular. Se você tem algum outro problema, procura outra especialidade, porque eles só sabem fazer aquilo. E o Rodrigo não, o Rodrigo cuidou da minha gestação, o Rodrigo cuidou da minha tireoide, o Rodrigo cuidou da minha trombose, sabe? Então, assim, eu só tenho coisas boas a falar dele, porque pra mim ele é um profissional completo, sabe? Ele conseguiu atender todas as minhas demandas e, cara, ele salvou minha vida, né? E aí, no dia 28, fiz a cirurgia. No dia 29, eu não vou falar muito da fetoscopia, que meu objetivo aqui não é esse, mas quem quiser depois pode me escrever para perguntar. E acabou que no dia 2 de fevereiro, os meus bebês nasceram. Foi um parto normal, enfim. Mas elas nasceram, era inviável a vida, porque elas tinham 21 semanas. Eu perdi as minhas bebês. Enfim, foi muito traumático, foi muito difícil, mas, resumindo a história, eu só tenho a agradecer ao Dr. Rodrigo por tudo que ele fez por mim, por toda a dedicação. Eu sou abençoada por ter encontrado ele. E é o que eu falo, gente, pesquisa, esse é um tratamento, fertilização in vitro é um tratamento fantástico, que dá a possibilidade de mulheres que não podem engravidar terem filhos, mas é um tratamento que envolve muita coisa. Então pesquisem, mandem e-mail, pesquisa, gente, esgote todas as possibilidades de pesquisa, para você de fato definir o profissional que vai fazer isso. E tem que ser um profissional que você possa contar com ele. Porque no meu caso, assim, um monte de intercorrências aconteceram e imagina, sabe, eu me sentia tão perdida aqui no Rio e, gente, os profissionais não sabiam falar, só falavam besteira, sabe, enfim, gente, é isso. O nome do meu médico que eu falei é Dr. Rodrigo da Rosa Filho. Ele trabalha na Clínica Mater Prime em São Paulo. Eu não me arrependo em momento algum da minha escolha, pelo contrário, eu digo que eu fui abençoada de ter encontrado esse profissional. Se vocês quiserem mais detalhes, quiserem conversar comigo, ou quiserem ser encaminhadas a ele para conversar com ele, vocês podem me mandar um e-mail, é rafa270885@yahoo.com.br, e tem um outro e-mail também que é psicóloga.rafaela@gmail.com. Então qualquer dúvida, curiosidade, enfim, que vocês queiram saber, vocês podem me escrever. E se quiserem indicações, eu só tenho coisas boas a falar. E indico de olhos fechados o Dr. Rodrigo. Uma próxima fertilização, eu agora estou me recuperando ainda do processo de luto, tem muito pouco tempo que tudo aconteceu, mas numa próxima fertilização eu não tenho dúvidas que será com ele, não só a fertilização, como todo o meu pré-natal e meu parto. Eu ainda tenho certeza que ele vai vai colocar nos meus colos o meu bebê, ou os meus bebês que vierem. Eu sei que é ele que vai fazer isso. Então, eu vou ficando por aqui. Quem quiser me escrever, fica à vontade. E boa sorte, gente. Boa sorte. E lutem, não desistam. Assim, por mais difícil que seja, se você tem o sonho de ser mãe, faz de tudo que você puder, porque a sensação de ter um bebê dentro da barriga é maravilhosa. A sensação de poder trazer uma vida para esse mundo é indescritível, não tem palavras. Então não desistam, hoje em dia a medicina está aí, várias possibilidades, até para mulheres que não produzem mais óvulos. Então é isso, gente, não desiste, corre atrás e pesquisem muito. Boa sorte para vocês, um beijo.